1 trilhão, e aí eu vi hoje de manhã essa hashtag lá nos Trend Topics e falei, ué, quem que ficou rico? Vou descobrir aqui, não é nada disso, né? Trata-se, na verdade, de uma inconsistência de contabilidade. E é isso que está na tela para vocês aí. Inconsistência contábil de 1 trilhão de reais pode ser usada por aliados do Lula ali, pelo atual governo, para pedir a saída de Campos Neto do Banco Central. Já vou colocar para vocês a manchete, essa é uma reportagem da Folha de São Paulo. Tá aí na tela. Aliados de Lula avaliam usar processo no TSU para tirar Campos Neto do Banco Central. TCU, perdão, falei TSU. Tribunal de Contas da União. Então, segundo essa reportagem da Folha, aliados do presidente Lula no Congresso, e aí vale enfatizar que esse BO do Banco Central, de tirar, de manter o Campos Neto, diz respeito ao Senado, avaliam usar um processo contra o Banco Central no TCU, para forçar a saída de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, caso ele continue resistindo à redução da taxa básica Selic. Esse processo em questão de 1 trilhão de reais remonta ao primeiro ano da gestão do Jair Bolsonaro, 2019, e apura supostas inconsistências contábeis de 1 trilhão de reais no balanço do Banco Central daquele ano. Aí a reportagem da Folha teve acesso ao relatório dos auditores do TCU sobre esse processo. E os auditores do TCU concluíram que abre aspas aí para o que os relatores concluíram. Tais demonstrativos não refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, o resultado financeiro e os fluxos de caixa do BC. Ou seja, tem coisa errada aí nesse 1 trilhão de diferença. E é 1 trilhão de reais. Não é 1 milhão, não é 1.000, não é R$1, é 1 trilhão de reais. Aí os auditores do Banco Central, nesse processo, disseram que não há nada de errado na contabilidade apresentada e que os balanços dos anos posteriores foram aprovados sem ressalvas pelo próprio TCU. Fato é que essa história foi parar nos Trending Topics, justamente pela expressão 1 trilhão, e esse tweet aí do Lázaro Rosa, que está na tela para vocês, lembrou até uma outra inconsistência desses últimos anos aí do TCU, dessa vez relacionada ao fluxo cambial aqui, ó. Esse não foi o primeiro erro, entre aspas, e aí ele coloca erro entre aspas, e eu estou usando a expressão inconsistência, porque uma inconsistência, quando ela vai sendo apurada, para você ver se foi um erro ou se foi uma fraude, né? Então a gente usa a expressão inconsistência enquanto não tem nada definido. E aí essa gestão do Campos Neto teria tido uma outra inconsistência, relatada aqui pelo Lázaro Rosa. Em 2022, o BC divulgou fluxo cambial positivo de 9 bilhões e meio, mas o resultado real foi um fluxo negativo de 3,2 bilhões. Tudo isso em dólares. Um erro de 1 bilhão de dólares por mês. Escreve ali erro entre aspas o Lázaro Rosa. Bolsonaro usou esse falso resultado positivo como propaganda dos feitos do governo. E aí eu falei para vocês que o caso chegaria no Congresso, né? Nesse caso aí o Glauber Braga, deputado federal, também cobra, diante dessa reportagem da Folha, explicações do Banco Central, do Campos Neto, sobre o assunto. O senhor Campos Neto tem que se explicar. O TCU está apurando uma inconsistência contábil de 1 trilhão, com direta responsabilidade do atual presidente do Banco Central. O Pedro aqui escreve aí, faz uma reflexão, né? Sobre esse tema. O mercado ajudou a derrubar a Dilma por suposta pedalada fiscal. Já o presidente do Banco Central cometeu erro contábil, e aí ele coloca o erro entre aspas, porque a gente não sabe se é um erro ou uma fraude, por enquanto a gente tem que usar o termo inconsistência, de 1 trilhão de reais. E continua sendo aplaudido pelo mercado. Ajudar o povo não pode, ajudar especuladores tá de boa. Então as pressões elas vêm cada vez mais aí de tudo que é lado, agora até do TCU, indiretamente, contra o Campos Neto. E diante dessa situação, a gente tem falado bastante do Campos Neto, do Banco Central, por conta da pressão pela redução na taxa de juros, na taxa Selic. Essa reportagem aqui do G1. Em ata, maioria do Copom diz que continuidade da queda da inflação pode permitir corte de juros em agosto. Então, uma ata publicada hoje pelo Banco Central indica, e a gente não teve esse indicativo na reunião do Copom da semana passada, mas agora na ata do BC a gente tem um indicativo de que vai reduzir provavelmente na próxima reunião do Copom em agosto, que seja 0,25, mas alguma coisa a gente deve ter de redução na taxa de juros na próxima reunião do Copom. BC avaliou que corte de juros exigem confiança na trajetória da queda da inflação, pois reduções prematuras podem gerar reacelerações do processo inflacionário. Então, a tendência é que em agosto a gente tenha alguma redução diante desse primeiro sinal aí, em muito tempo, do Banco Central. Beleza?
Quem tá aí participando do chat? Deixa eu ver se tem mensagem pra colocar na tela. Vocês estão aceitando 1 trilhão, é isso, né? Vocês estão de sacanagem, velho. Deixa eu colocar algumas mensagens aqui. O Jorge mandou aí, ó. Acho curioso o eufemismo inconsistência contábil. Fizeram a mesma coisa com Americanas. Aí o carinha que mora logo ali furta R$10 e é culpado dos males da sociedade. A gente tem falado, inclusive, daquele caso do rapaz que segue preso porque roubou chocolate e foi carregado pela polícia amarrado. E aí a gente vê um buraco desse de 1 trilhão no balanço do Banco Central e ninguém responde por nada, né? Faz 4 anos isso. Aqui, ó, o Márcio Araújo. Você segue me ouvindo bem, Thiagão? Sim. Tá? Boa, valeu. Não existe inconsistência contábil e nem contabilidade criativa. São nomes gourmet para outra coisa. Valeu aí, Márcio. E o Revel lembra o caso da Americanas, é por aí mesmo, Revel. Inconsistência é tipo o que rolou com Americanas, né? É quando você vê ou um erro ou uma fraude ali nos números dos balanços, né? E é isso que está sendo apurado aí nesse caso do Banco Central.